E aí, galera, esse é o podcast? Podcast. Eu sou a Bia Raposo. Eu sou o Ivan Sato e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é o RPG de mesa, então fica ligado. E aí, Ivan, fala aí, o que é, afinal, o RPG de mesa? Porque tem um monte de gente que não sabe exatamente como é, como jogar. Ouviram aí no Stranger Things, né? Muita gente, a primeira vez que viu foi lá os menininhos jogando, o Demogorgon lá, enfim. Mas o RPG de mesa, na verdade, é um jogo de interpretação. Ele foi criado aí já tem um bom tempo, acho que na década de 80 ou antes até, talvez bem antes. Mas é um jogo de interpretação, então você cria um personagem e com esse personagem você vive uma aventura criada pelo mestre, que seria aquele que vai determinar o que vai acontecer na história, quem que vocês vão conhecer. É basicamente isso, é um jogo de interpretação. E o mestre pode inventar a história na hora? Tipo, vamos fazer um RPG Sim. agora de Harry Potter. Sim, ele pode inventar a história na hora. Tem alguns RPGs. O RPG ele tem essa possibilidade de improviso muito fácil. E a história vem do mestre. Mas é bem complicado você simplesmente chegar e falar: não, vamos jogar agora. Porque tem muito preparo, muita coisinha, muita regrinha que precisa saber. Tem muita coisa para entender uma partida. Então, assim. Tem essa dificuldade de simplesmente chegar e falar, mas nada impede. Ah, saquei. Já vi que eu já joguei errado várias vezes. Porque quando surgiu Stranger Things, veio essa febre do RPG de mesa. Uhum. E aí todas as vezes que eu saía com os meus amigos, tinha sempre um que falava, vamos jogar aí. Aí a gente inventava na hora um bagulho. Aí era o namorado da minha amiga que era o mestre sempre, porque ele tinha mais experiência. Mas eram uns bagulho muito doido, de zumbi. Realmente, quando não se tem as regras pré-definidas, acaba ficando meio louco, assim. Mas o RPG, ele tem essa fluidez, porque por mais que existam já algumas regras pré-determinadas em livros, essas coisas, muitas vezes fica a interpretação do mestre ou dos jogadores para jogar. Então, se eles não gostam de uma certa regra, eles podem mudar para ficar mais dinâmico o jogo deles. Então, não necessariamente que vocês estavam jogando errado, mas vocês estavam jogando do jeito de vocês. Ah, saquei. Então, fala aí um pouco das regras. Como que joga, essas coisas? Ó, são várias regras. Tem alguns livros que foram publicados já online e em papel mesmo. Não sei se tem traduzido oficialmente em português. Os livros eu acho que eles são em inglês mesmo. Tem o livro do jogador, o Player Handbook, tem o livro do mestre, que tem todas as regras lá de itens, encontros, monstros. E tem algumas outras variações dos livros, por exemplo, o Guia de Zanatar para tudo. Isso aí é mais pro D&D, né? Eu tô comentando bastante do D&D, mas que é o mais famoso, mas existem outros tipos que eu vou falar um pouquinho depois. Basicamente, cada RPG tem as suas regras, né? Cthulhu tem seu tipo de regras, D&D tem seu tipo de regras, tem vários estilos. Mas normalmente não. Sempre é um mestre e os jogadores. Número de jogadores, você pode ter um jogo para uma pessoa só, uma pessoa mais o mestre, quanto você pode ter um jogo para 10, 15 jogadores. Mas é mais complicado de organizar tudo. Tanto com uma pessoa, porque essa pessoa sozinha vai ter que às vezes enfrentar coisas muito complicadas, dependendo do estilo. Ou com muita gente acaba ficando muito perdido, assim, quem que tá fazendo o que, onde quem tá, o que tá fazendo, por que tá fazendo, o passado do jogador, dos personagens. Então, normalmente, entre 3 e 7 pessoas, às vezes 8 jogadores... é um número legal. Nossa, das vezes que eu joguei lá com os meus amigos doidos lá, eram umas 4 pessoas e o mestre e já ficou tudo confuso. Provavelmente porque a gente tava jogando de qualquer jeito, né? Tava inventando tudo na hora. Uhum. Mas já era bem confuso. Agora imagina essas pessoas que jogam, tipo, 10 pessoas. Nossa, pois deve ser impossível. E vem cá, você tá falando aí de D&D. Explica aí um pouquinho o que é. Então, D&D é o Dungeons and Dragons, que é a versão de RPG mais conhecida. Normalmente na época medieval, com magia, elfos, orcs, druidas.
não necessariamente só o D&D tem essas raças ou essas regras de magia e tudo mais, mas é o mais conhecido, é o que o pessoal mais ouve falar. Às vezes algumas variações tem o Cyberpunk, que ele tem essa variação de raças também, mas já a magia já é substituída por tecnologia, às vezes não substituído, mas junto com isso, normalmente cenários mais futurísticos. Tem um que acho que é o Mundo das Trevas, todo personagem, se não me engano, ele é alguma variação de algum monstro, então um vampiro, um lobisomem, um zumbi. Rifts é um jogo que, pelo que eu vi, não é certeza, mas pelo que eu vi é mais voltado para alienígenas e mundos extraterrestres, etc. E por fim tem o Cthulhu também, que é o mais conhecido de terror, que normalmente são pessoas comuns, com empregos comuns, como, sei lá, fazendeiro ou engenheiro, enfim. E eles são... O jogo de Cthulhu, ele é voltado ao sobrenatural e muitas vezes ao deus Cthulhu lá da mitologia, que daí é outra área que a gente teria que separar um espaço de um podcast inteiro. E fala um pouco sobre essas raças, como é que é isso? Cada jogador pode ser uma Sim. raça. Sim, então, as raças, elas funcionam da seguinte maneira. Cada raça te dá algum benefício em alguma coisa. Então, por exemplo, os humanos, você recebe mais 1 de pontuação em todos os seus status. Tem vários status lá no D&D, são 6, e você ganha mais 1 ponto em cada um desses status. Os elfos, por exemplo, como no D&D eles são mais conhecidos por destreza ou inteligência, essas coisas, eles ganham um bônus nessas áreas. Enfim, são muitas raças, e a comunidade que joga cria algumas raças diferentes para ficar cada vez mais dinâmico e eles poderem colocar a criatividade deles para funcionar, para existir, para inventar as coisas. Uma coisa que eu vi quando eu tava pesquisando sobre RPG é que ele estimula muito a imaginação e esse negócio da criatividade dos jogadores. Eu lembro que uma vez eu joguei um RPG, esse era um pouquinho mais sério, que eu tava lá na Anime Friends, tinha um stand, assim, uma área enorme. Não somos patrocinados. Mas se quiser, né? Tamo aí. Tá caro, né? Então, se quiser pagar a minha entrada. Então, aí tinha um espaço enorme, cheio desses tabuleiros pra jogar RPG, um monte de gente jogando, tinha vários tipos diferentes. E aí eu fui jogar qual? De Harry Potter, obviamente, né? Eu tava eu e todos os meus amigos vestidos com uniformes de Hogwarts. Uma fãzinha de Harry Potter aqui. E aí, tipo, era um negócio assim, cada um ia pra uma casa. Eu, obviamente, fui da Sonserina porque eu estava com o uniforme da Sonserina. E a sorte é que cada um lá era de uma casa mesmo. Olha só, e era que coincidência. Era tipo um torneio tribruxo, só que entre as casas. E aí a gente tinha que pensar em como escapar dos perigos e passar as provas, sabe? A gente tinha que ir inventando aquilo. Do nada, eu não podia, tinha uma hora que eu não podia pisar no chão, eu tinha que sair daquele lugar. Eu sei que eu subi em cima de uma pedra e falei, o que eu vou fazer? Eu joguei um Wingardium Leviosa na pedra e fui flutuando com ela até o outro lado. Nossa! Quando que alguém ia pensar em usar Wingardium Leviosa pra sair do lugar? Pois é. É imaginação pura, né? Você às vezes tá tão dentro do jogo que você começa a inventar umas coisas pra te ajudar lá dentro que você nunca pensaria fora do ambiente. E aí que eu nem pensei que eu podia ter só gritado um Akio Vassoura e saído de lá voando. Teve uma vez, foi engraçado, eu tava na casa de um amigo, ele me chamou, né, eu não tinha jogado muitas vezes ainda, ele me chamou e eu fui fazer uma vez de teste. Gostei, continuei indo algumas vezes e teve uma vez que eu fui que um amigo nosso, ele cancelou em cima da hora e a gente não sabia o que fazer com ele. Ia ser uma reunião pra jogar, em que seria muito focado em compras, em coisas pros personagens pra poder sair pra uma próxima jornada. Uma jornada, tipo, pra algum outro país, algum outro lugar. E eu acabei falando, não, eu vou controlar o personagem dele. Só que o personagem desse meu amigo era uma menina de 15 anos.
Então eu controlava o meu boneco, que era um bárbaro gigante brutamontes, e uma menininha de 15 anos. Então, tipo, eu falava assim, não sei o que, não concordo com isso. Não concordo mesmo. Ficava trocando assim o tempo todo. É muito engraçado, porque você acaba entrando nos personagens e você... Às vezes você descobre umas coisas que você não sabia sobre você. Tipo, que você consegue fingir ser uma... você consegue interpretar, se você quiser, personagens diferentes. É só você parar um pouco e imaginar como que tal pessoa agiria, né, nessa situação. E daí você vai criando e... eu gosto muito de RPG. Então, tipo, você, no meio do jogo, você tem que realmente interpretar como se fosse personagem. Você tem que Então, falar como ele. o mais legal é quando você entra com tudo no personagem. Então, por exemplo, tudo bem, mudar a voz não é o principal. Não adianta você simplesmente ter lá a o seu personagem é um brutamontes, aí você fica querendo falar uma voz assim, mas daí você não sabe ser brutão que nem ele. Você só fica lá, oh meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não, se o personagem é brutão, você tem que ser... Se você quiser fazer uma voz, você faz uma voz pesada e faz, eu vou quebrar tudo! Meu Deus. Tem que ter essa nuance. Fica mais legal, mas, de novo, se a pessoa que joga não se sentir confortável, pode pegar algum personagem que é mais próximo do que você tá acostumado. No meu caso, por exemplo, seria um personagem tímido que não fala muito, mas pensa bastante. Então, tipo, um estrategista, alguma coisa assim. Então, isso também o RPG é uma maneira de você perder um pouco a timidez, né? Aprender a... Sim, sim. Porque, por exemplo, se você... Na sua vida normal você é tímido. Aí você não gosta muito de se relacionar com as pessoas. Quando você vai para Quando você joga o RPG de mesa, você tem a oportunidade de não ser você, basicamente. Então, você pode simplesmente fingir ser qualquer outra coisa que você quiser. Tipo quando você vai no Starbucks e você muda o seu nome. Exatamente isso. Se você for numa mesa com os seus amigos, tudo bem, você pode até ficar um pouco mais tímido, porque já conhece, daí se você se mostrar muito na frente, você pode sentir. Mas se você for com algumas pessoas que você não conhece, você pode simplesmente falar, não conheço ninguém aqui. Tudo bem que é mais difícil uma pessoa tímida ir com pessoas que não conhece, mas às vezes aconteceu comigo. E você pode simplesmente inventar o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. O RPG é um jogo de possibilidades. Mais pessoas deveriam jogar. Mais pessoas deveriam mestrar. Tá faltando mestre. É verdade, tá faltando. Mas eu acho que o mestre é a parte mais difícil, né? Tentar organizar Sim, tudo. sim, nossa. Porque o mestre, além de ter que saber o básico do jogo, tem que saber feitiços, caso os jogadores não ajudem. Eles precisam saber os feitiços, precisa saber organizar um mundo, precisa criar uma história que envolva todos, precisa ter a rapidez para pensar em um nome caso os jogadores façam alguma coisa aleatória, porque tem isso também. No RPG de mesa, você toma as decisões do seu personagem, mas o mestre não consegue prever o que você vai fazer. Ele tem uma ideia ali do que ele quer, mas se, por exemplo, vocês estão numa cidade, ela tá pegando fogo, vocês ajudam as pessoas? Não, eu vou embora. O jogador pode fazer isso. Nossa, esse é pior do que um Sonserino. O jogador tem total liberdade, o mestre não pode falar, tipo, não, mas as pessoas vão morrer. Ele até pode, mas as pessoas vão morrer aqui, não ligo, quero ir embora. Não tem o negócio do dado. Vamos ver se você vai embora mesmo. Joga esse dado aí, vamos ver se você tira um número bom. Os dados, o mais usado é o dado de 20 lados, mais conhecido como D20, que você joga, por exemplo, eu quero ver se eu encontro uma passagem secreta. Aí o mestre vai falar, usa o D20 para você ver se você encontra. Daí você adiciona com seus modificadores lá. E daí isso determina se você encontra ou não. Mas você não usaria o D20 tipo... o meu personagem quer ir embora. Roda um D20. Tá, saquei. Os dados eles são... Só o D20. Os outros dados são pra dano de habilidades. Ou pra adicionar alguma coisa. E o o D20... Ele é usado para a maior parte das decisões que você vai tomar.
Às vezes, por exemplo, a pessoa que tá jogando chega e quer tentar conseguir alguma coisa de graça. O que normalmente se faz, ao invés de falar para pro jogador jogar o dado e ver se ele consegue, o mestre ele pode falar: "Ah, me convence". E daí o jogador pode criar uma desculpa do porquê que ele deveria ganhar alguma coisa grátis e jogar o dado para ficar mais dinâmico, mais divertido. Então, as pessoas inventam mentiras, ou às vezes nem tentam inventar uma mentira, só falam: "Oh, dá de graça aí, roda o dado e dá certo". Acontece. É engraçado, é engraçado. E tem essa variação, tem muitas possibilidades. Então o que a gente tira disso? Que o mestre, na verdade, é um roteirista. Os Sim. jogadores são os atores. Eu acho que roteirista não é a palavra mais certa Ele pra é o isso. diretor. Pode ser, mas se você for parar pra pensar assim, o mestre vai dar a direção, sim, ele vai dando os objetivos, mas além dele dar os objetivos, não, pode ser um diretor de ator. Ele é um Dire- diretor roteirista liberal em que permite que os atores proponham coisas pra história. Gente, eu não sei pensar fora do meu mundo, Não, tá? pode ser um diretor de atores, porque daí o que ele faz? Ele cria a história. Tudo bem, isso cabe mais pra roteirista, mas ele cria a história, o que vai acontecer e os outros personagens, e os jogadores são aqueles que vão seguir essa linha de eventos que o diretor criou pra poder chegar no fim da história que o cara criou. Então, de certa forma, pode ser um diretor de ator. E você já pensou que pode surgir um filme a partir de um jogo de RPG? Olha, vai lançar uma série animada a partir de um jogo de RPG de mesa. Então, Meu Deus. por sinal, vou comentar sobre essa série. Primeiro, de onde surgiu? Tem um grupo que faz lives na Twitch, posteriormente eles colocam no YouTube, chamado Critical Role. Eles são muito conhecidos pelo show de RPG de mesa deles, o show de D&D. Eles tiveram Vox Machina, que foi a primeira campanha deles, e agora eles estão com a segunda campanha. Eles resolveram começar uma campanha, aqueles Kickstarter, para criar um episódio especial que tivesse relação com a primeira campanha, como um gesto de agradecimento aos fãs, e porque eles acharam que seria uma boa ideia tal. Ia ser um especial só, um episódio especial. E eles estipularam uma meta de $750 mil. Nos primeiros 45 minutos essa meta acabou. Eles chegaram na meta. Não. E eles tinham o resto do mês de março, acho que começou em março. Tinha o resto do mês de março inteiro, eles estão com 9.900.000 e pouco. Meu Deus. Virou tipo uma série de 10 episódios, mais um especial que eles estão prometendo lá. Nossa, então, aí ó, é pra isso que serve a aula de adaptação de roteiro que a gente tá tendo, ó. Vamos ganhar uns dinheiro aí com RPG. Claro, com certeza. Fazer podcast pra quê? Vamos ó, fazer uma série de RPG. Mas esses caras do Critical Role, eles não são qualquer um. Eles são atores e diretores e atores de voz extremamente conhecidos lá fora. Ah, não falei tudo, ator e diretor. Eu não estava tão pirada assim. Um que é bem conhecido é o Matthew Mercer. O que eu conheço do trabalho dele, ele fez várias coisas, mas o que eu mais conheço são o Hit de Dragon Ball Super, ele faz em inglês, e do Overwatch ele faz o McCree. Meu Deus. Esse é um dos caras. Aí tem o grupo deles inteiro, é o Matt como DM, ou Dungeon Master, e mais 7 jogadores. Nossa. Tudo ator nessa área aí. Caramba. De novo, não precisa ser ator pra jogar esse jogo. Não precisa. Os caras jogam porque eles gostam. Mas você só vai ganhar dinheiro se você for um. Não necessariamente. Existem outros grupos aí que fazem o seu show na Twitch, fazem... Isso é um incentivo às artes cênicas. incentivo às artes cênicas aí. Mas existem outros shows que fazem... É que o mais conhecido, pelo menos que eu mais ouço falar, é o Critical Role,
que tem essa fanbase grande. Outro show de RPG que tem, que é em formato de podcast, é o podcast do Jovem Nerd, que eles têm 3 jogos. Eles têm um de D&D, que é a Lenda de Huffgunner, que já tá completada. São 3 episódios de 2 horas e pouco de duração. Tem o de Cyberpunk, que também são 3 episódios de 2 horas e não sei quanto, 2 horas, 3 horas por aí. E tem o de Cthulhu, que eles lançaram o 3º episódio recentemente, mas ainda não acabou. Ou pelo menos eu ouvi e pra mim a história ainda continuaria. Responde a pergunta que não quer calar. O RPG de Stranger Things é o quê? D&D, super-heróis, Cthulhus, Olha, Cyberpunk ou Rifts? ao que dá a entender, é um jogo de D&D. Porque tem o mago, tem a questão de... Eu não lembro muito bem agora como é que era o jogo deles. Mas o que eu entendo é que é um jogo de... era pra ser uma partida de D&D. Até que um deles sumiu de verdade. Até que um deles sumiu de verdade. O que eu vou falar agora é mais voltado pro D&D. Se você se interessou e quiser jogar, tem um site que é muito simples de acessar e muito simples de formatar um personagem. Ele se chama Meu WhatsApp. Não, é o... Ah, é verdade, eu não falei da ficha de personagens, né? Bom, enfim, rapidinho. A ficha de personagens é muito complexa, não dá pra explicar aqui no tempo que a gente tem. Mas, pra facilitar a criação de personagem, tem o site D&D Beyond, se escreve dndbeyond.com. E nesse site, ele facilita muito a criação de um personagem, mas são personagens que não vão ter tanta customização quanto se você tivesse os livros. Só que os livros agora estão um pouco mais difíceis de conseguir, porque um site que tinha em português, que traduzia esses livros, ele foi fechado por pirataria, porque os livros não são baratos, os livros de D&D. E ele publicava de graça em PDF. Era uma maravilha, mas é pirataria e pirataria não pode. Então foi removido do ar. E um outro site que você pode jogar online com seus amigos, caso vocês não consigam se juntar, é o Roll20, que é ROLL 20. Nesse site você consegue criar uma ficha de personagens com um pouquinho mais de dificuldade do que o D&D Beyond, mas ele tem a possibilidade de um campo quadriculado para você saber os espaços de movimento dos seus personagens. Então, se você quiser jogar com seus amigos, quiser tentar, você pode tentar olhar nesses sites aí. Acho que é isso. Bom, é isso, né? A gente falou aqui sobre RPG de mesa. Esse aqui foi o podcast. Eu sou Ivan Sato. E eu sou Bia Raposo. Até o próximo.